Continuação da leitura do livro Seis Segredos de uma Atitude, de Flávio de Assis. Quarta atitude. O que determina seus passos é a sua visão. Qual é a sua visão? Onde pretende chegar com ela? A visão é uma declaração que expressa o que você espera do seu futuro, o que você deseja ser, ter ou fazer, num determinado período de tempo, o qual se denomina horizonte do planejamento. A visão pessoal é a capacidade de determinar um ponto de referência no futuro e buscá-lo com todas as forças, mesmo que possa parecer estranho para qualquer pessoa que não tenha uma intimidade com Deus. Jamais entenderá o comportamento de Davi, pois não fazia sentido ele consultar o Senhor para somente depois tomar uma atitude. Mas aqui está um dos segredos, pois quando você tem uma visão, você consegue ver sentido em pequenas coisas do dia a dia que parecem insignificantes. Consegue motivar-se, superar obstáculos, enfrentar desafios, pois sabe que está lutando por algo que deseja muito. Quando a pessoa não tem uma visão, fica à mercê dos acontecimentos cotidianos, faz as coisas automaticamente para continuar sobrevivendo sem lutar por nada. A desmotivação se instala e a pessoa fica sem forças para enfrentar os obstáculos e tantos desafios por não compreender o porquê de sua vida. Tudo o que Davi mais buscava era fazer segundo os propósitos de Deus. A visão poderia ser dele, mas seria com certeza guiada e orientada por Deus. Esse é um ponto fundamental na oração que ele fez ao Altíssimo ao dizer: perseguirei eu o bando? Poderei alcançá-los? Em 1 Samuel 30, verso 8. Gostaria que você compreendesse que a visão tem o poder de dar sentido às coisas aparentemente insignificantes. Nesse propósito, para que você atinja os seus objetivos dos quais Deus deseja para a sua vida, pode ser que tenha que executar diversas atividades que não estarão fazendo o mínimo sentido para outras pessoas. Mas mesmo que elas não venham a crer e possam até mesmo criticá-lo, o importante é você seguir de acordo com a visão que o Senhor te deu ou esteja fazendo e colocando em seu coração. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Martin Luther King. Visão versus propósito. Temos que destacar o seguinte: visão é diferente de propósito. Propósito é semelhante a um direcionamento. Visão é um destino específico, uma imagem de um futuro desejado, pois nada acontece até que exista visão. Mas é verdade que uma visão sem senso de propósito subjacente é apenas uma boa ideia. Por outro lado, propósito sem visão não fará sentido. Mas, quando você tiver uma visão que possa ter sido dada por Deus, precisará ter um propósito, pois esse propósito é semelhante ao motivo da razão para que uma pessoa possa viver. E qual era a razão que Davi buscava? Eu poderei perseguir o bando? Alcançá-lo-ei? É certo que não há nada mais compensador para o ser humano do que submeter-se à vontade de Deus. Mas qual foi o resultado desta total confiança no Altíssimo? Vejamos. O egípcio abandonado, o que ele representa? Após ter orado ao Senhor e ter recebido sua confirmação, Davi parte com todos os seus homens para confrontar o inimigo causador de todas aquelas desgraças. Ele não tinha uma direção exata a seguir, mas confiava inteiramente na palavra do Senhor. Seus homens, ao chegarem no ribeiro de Besor, 200 deles decidiram ficar ali por estarem cansados. Os outros 400 seguiram o caminho juntamente com Davi, no propósito de encontrar com o inimigo. Para a surpresa de todos, o que eles encontraram? Estava abandonado pelo caminho um homem egípcio, que havia desfalecido por estar com fome e sede. Era a resposta que eles tanto buscavam. Mas quem era aquele egípcio? O que fazia aquele homem abandonado naquele local? De uma coisa eu sei: se fosse em uma outra situação, esse egípcio já estaria morto. No entanto, Davi compreendia o motivo de ter encontrado aquele homem. Era simplesmente uma confirmação
de suas orações, pois nada acontece por acaso. Observe o texto de 1 Samuel 30, verso 13, e veja a maneira como trataram esse egípcio. Davi disse-lhe: Quem és tu? E de onde vies? Eu sou o escravo egípcio, respondeu ele, a serviço de um amalequita. Meu senhor abandonou-me há 3 dias, porque eu caí doente. Você consegue entender isso? É de fato impressionante, pois como eles conseguiram encontrar um homem diante de uma região tão vasta, sendo esse servo do líder que havia atacado a cidade onde estavam as esposas e seus filhos? Seria sorte, coincidência ou consequência por ter crido na palavra do Senhor? Quando cremos que Deus deseja o melhor para as nossas vidas, começamos a entender que a obediência não é algo que temos de fazer. Ao contrário, obediência é algo que sentimos o desejo em fazer. No versículo seguinte, no verso 14, aquele egípcio, encontrado abandonado pelo caminho, deu todas as informações necessárias que Davi precisava para capturar os seus inimigos. Então, o que podemos aprender com tudo isso é que de maneira alguma devemos aceitar uma realização como sendo um fim, pois os túmulos estão cheios de pessoas que nunca tornaram-se notáveis. Isso porque não imprimiram responsabilidade à sua capacidade de pensar, de querer, crer e persistirem mesmo diante de uma crise. Qual é a sua visão? Que tipo de compromisso você tem com os seus objetivos? Se sente impedido de crer diante da incredulidade? Existe fé em seu coração que possa te fazer ser uma pessoa mais simples, de dobrar-se diante de Deus e reconhecer a fraqueza humana e se humilhar perante Ele na dependência total de sua vontade? Quem sabe esteja precisando de motivação para conseguir tudo o que deseja, mas este é o segredo: visão. Reflita sobre o que realmente é importante para você, o que quer alcançar em primeiro lugar. Reconhecer nossos aspectos a serem desenvolvidos é sinal de inteligência. Mudá-los é questão de vontade, de escolha e de fé. Quinta atitude: conquistando o impossível. Você já analisou como as crenças limitantes nos fazem crer de modo contrário? Elas são responsáveis por impedir a visualização de nossas conquistas, dos nossos sonhos, tornando-os impossíveis, como carreira ou vida pessoal. Em decorrência, muitas realizações se perdem ao longo do caminho, deixando de serem realizadas, restando apenas um sinal de frustração, além do terrível senso da culpa que passamos a carregar como se tivéssemos falhado. Mas tudo isso é inadmissível, pois todos nós temos o direito de acreditar e realizar feitos grandiosos, de recuperar o tempo perdido. No entanto, temos que compreender que a decisão depende muito mais de nós do que de qualquer outra coisa. Veja o que aconteceu com Davi. Ele tinha um cenário totalmente desfavorável. Homens que estavam contra ele e, de repente, ele muda a situação do jogo. Mas como ele fez isso? Tudo na vida requer um princípio que devemos seguir. A busca pela felicidade e bem-estar é constante. Todos querem vencer e conquistar. Não tem nada de errado nisso. No entanto, existem certas regras que devem ser seguidas. Como alguém vai conseguir grandes conquistas sem fazer esforço algum? Para tudo há um preço a pagar. Não falo só das coisas materiais, pois gostaria que você compreendesse que é necessário planejamento, traçar metas, buscar formas de alcançar sonhos, de acreditar que isso seja possível. Tem que ter simplicidade, humildade e fé para os grandes resultados. Se você observar todas as etapas destas regras, notará que o grande segredo é a confiança, primeiramente em Deus e depois em vocês mesmos. É tão interessante que, depois de tudo o que eles passaram, 200 homens desistiram antes de atravessar o ribeiro de Besor, por estarem cansados, e seguem com Davi outros 400. Ele poderia pensar que não iria conseguir desta maneira, que o número dos inimigos seria muito maior e, por isso, poderia desistir por achar que estaria indo rumo à morte. Mas estaria ele com o desejo de recuar e esmorecer seus objetivos por isso? Sua confiança não estava na força daqueles homens. Ele confiava em Deus, que lhe deu a promessa de seguir em frente.
de capturar e conquistar o que parecia ser impossível. Entenda que as situações, mesmo que sejam contrárias, você deve continuar crendo naquele que é fiel e que lhe prometeu todas as bênçãos para sua conquista. Quer uma comprovação desta verdade? Leia o texto de Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O que você tem colocado nas mãos de Deus? Em quem tem crido? No texto de 1 Samuel 30, 16 e 17, aquele egípcio levou Davi a seus homens ao acampamento dos amalequitas. Eles estavam comendo, bebendo e dançando pelos atos que tinham praticado. Davi aguardou o momento certo de agir e os atacou de forma inesperada. O texto nos diz que feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 mancebos que, montados nos camelos, fugiram. 1 Samuel 30, verso 17. Na continuação do texto bíblico, diz que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem qualquer coisa que eles tinham tomado para si. Davi tornou a trazer tudo. 1 Samuel 30, 19. O que foi interessante é que Davi recuperou os despojos que tinham sido roubados, tanto deles, das terras dos filisteus e das terras de Judá. Ou seja, a recuperação foi dobrada. Será que você compreendeu o quanto nos falta coragem e fé para assumir a visão pessoal, para conquistar os altos níveis de domínio pessoal? Muitas vezes, as pessoas não atendem a esse chamado ou até mesmo são impossibilitadas pelas circunstâncias da vida e acabam se condenando a uma existência de frustração ou sensação de vazio. Atravessar o limiar rumo a essa jornada pode ser algo ameaçador, mas o segredo é ter fé e ser estimulado a conquistar coisas muito maiores. É o que desejo para a sua vida, que você possa conquistar os seus sonhos. E a sexta atitude: seja honesto com os seus valores. Qual é a referência que você usa para definir a sua honestidade? O conceito que temos nos parece ser bastante simples. Tudo o que precisamos fazer é dizer a verdade e agirmos com retidão em todas as situações. Então, por que pessoas sinceras justificam as distorções da verdade em certas situações? Podemos notar que existem inúmeras situações que muito rapidamente testarão nossa determinação de sermos honestos. Mas vamos ler o texto que estamos analisando para termos um exemplo. Sabemos que Davi havia recuperado tudo que havia sido roubado, capturando as esposas, filhos, o gado e todos os demais pertences, além dos inúmeros despojos. No entanto, quando estava retornando para o local junto ao ribeiro de Besor, onde ficaram os 200 homens, ao verem as esposas e filhos, saíram alegres ao encontro por vê-los salvos e sãos. Neste momento, tanto os filhos de Belial como também os demais tiveram o seguinte comportamento segundo o texto bíblico que se encontra abaixo, que diz: visto que não foram conosco, nada lhe daremos do despojo que recobramos, senão que a cada um daremos suas mulheres e seus filhos, para que os levem e se retirem. 1 Samuel 30, 22. À primeira vista, você pode pensar que estes seriam motivos perfeitamente legítimos. Afinal, aqueles 200 homens nem sequer lutaram para reconquistar suas famílias por terem ficado por trás. Aparentemente, como disse, estavam até corretos. No entanto, essa justiça própria os faziam ser cegos, extremos, orgulhosos, arrogantes, soberbos e muito mais que poderíamos aqui destacar pelo fato de terem se esquecido de um pequeno detalhe. Quem lhes deu a vitória? Teria sido ela conquistada exclusivamente pela força dos seus braços fortes? Pela habilidade de suas espadas? Foi Davi que fez tudo e poderia sim ser reverenciado como um super-homem. Aqui encontramos um dos velhos conhecidos da raça humana, o orgulho, mas também um outro tão desprezado ao mesmo tempo, a humildade. Será que paramos para pensar quantas vezes temos dificuldade de sermos humildes e honestos conosco mesmo? A tendência é nos justificarmos pelos erros,
nos desculparmos por a culpa em outras pessoas, transferimos para as circunstâncias e nos consideramos melhores e dignos. Precisamos entender que Deus não faz acepção de pessoas. Sua graça é derramada em favor de todos. Era a compreensão que Davi tinha ao evitar esse mal e injustiça, que aqueles homens estavam considerando-se superiores ou dignos de tal coisa. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos, com o que deu o Senhor a nós, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Então, o que ele fez? Quem de fato havia feito tudo isso? Deus. Ao contrário, estariam perdidos, se matando uns aos outros, rastejando na tristeza, na amargura e no sofrimento pelo qual anteriormente estavam passando. São nestes momentos que destacam-se as pessoas de valor mais elevadas. Elas não estão preocupadas com o louvor que vão ganhar, nem vão relatar os méritos de seus feitos. Elas simplesmente vão dobrar-se perante o Todo-Poderoso e vão orar. São pessoas que possuem uma postura totalmente diferente das demais. Sua fé não está baseada na força de suas conquistas e nem mesmo no potencial humano. Elas agem movidas pela fé, pela intimidade que possuem com Deus. Embora estejamos acostumados a ver tantas pessoas egoístas em sua maneira de ser, Davi agiu de forma ética e honesta. Ele fez uma distribuição justa dos despojos, não somente entre todos os seus guerreiros, mas enviou para os anciões de Judá, para Betel, para Ramote do sul, Jater, Aroel, Sifmote, Estemoa, Racal, para os que estavam em Jeramelitas, em Queneus, para Ormá, para Corozã, aos Ataca, em Hebron e em todos os lugares que andava. O que esse ato significa? Generosidade. Do mesmo modo como somos agraciados pelas misericórdias de Deus, nós podemos abençoar outras pessoas. Conclusão. 6 segredos de uma atitude. Muitas pessoas querem saber qual é o segredo do sucesso. Algumas até acreditam que existe uma fórmula mágica para alcançar. Porém, sabemos de métodos que podem nos levar a pensar de modo diferente, que contribuem para o redirecionamento mental na maneira de agir, pensar e de falar. Mesmo assim, as pessoas de sucesso são aquelas que possuem a capacidade de agir de forma de atitude. O que significa isso? Você sabe muito bem que a glória deste mundo é bem conhecida de todos nós e consiste em poder político, status social, dinheiro, fama, bens materiais e, resumindo tudo, aprovação da sociedade. As pessoas que buscam todas essas coisas, eu não posso dizer que estejam totalmente erradas, mas até que ponto elas sabem equilibrar as coisas para não correrem o risco das mesmas ambições e inclinações erradas dos 400 guerreiros de Davi. Quando Deus é o nosso tudo, damos a Ele a glória devida, a Ti tudo, pois existe um relacionamento com Ele, um reconhecimento do que Ele fez, faz e fará por nós. No entanto, quando isso não existe, o que resta são os históricos decepcionantes do homem com suas tentativas de sucesso e de méritos. Davi, por certo, poderia perfeitamente gabar-se perante todos por suas atitudes, dizer do seu equilíbrio emocional, falar que esteve orando, que sua oração prevaleceu, que ele, na pessoa que tenha o contato direto com Deus e tantas outras coisas que viesse de forma atribuir louvores à sua própria pessoa. Geralmente, não é isso que precisamos em tantos lugares? Não é isso que presenciamos em tantos lugares? Mas como foi falado anteriormente, existirá inúmeras situações em nossa vida que rapidamente testarão nossa determinação de sermos realmente honestos, primeiramente conosco mesmo. E se observarmos, iremos ver que todas as pessoas que passaram por duras provas, por lutas constantes, crises e confrontos dos mais diversos,
além de todos esses problemas ou marcas que ficaram, possuem algo que quero destacar. São pessoas que aprenderam a confiar muito mais em Deus do que em si mesmas. Elas possuem uma marca que é somente delas. Não se importam com o conceito dos amigos, vizinhos, familiares ou qualquer outra pessoa que possa pensar algo sobre o que elas passaram no passado. Isso é indiferente e tão insignificante diante de toda a experiência ou sofrimento vivido, que o que faz a verdadeira diferença em suas vidas é saber que hoje elas são pessoas muito mais maduras, responsáveis, honestas e aprenderam uma regra simples, mas difícil para alguns, a dependerem mais de Deus. Nunca há um momento certo para que você possa fazer o que é necessário ser feito. Nunca há um momento certo para você começar o seu projeto pessoal, para passar tempo com sua família, para mudar um hábito ruim ou começar um hábito bom e até mesmo tomar novas atitudes. Eu posso entender que é fácil vir com desculpas e justificar o motivo de não ter começado o mais tempo a tomar um novo rumo e até mesmo novas atitudes na vida. Pois quanto mais tempo enchermos nossa cabeça com racionalizações e desculpas falsas, menos tempo teremos para nos movimentarmos em direção àquilo que é certo. Sei que muitas pessoas estão vivendo suas vidas inteiras sem se levantar e sem impor, mas é emocionante testemunhar os poucos que se atrevem e dão um passo para fora de suas bolhas pessoais e provocam uma mudança radical em suas vidas. Talvez o que lhe falte não seja os 6 segredos de uma atitude, às vezes apenas um, e o mais importante, confiar mais em Deus. Assim sendo, independentemente do que possa ser testificado em seu coração como resultado dessa leitura, convido você a descobrir esse maravilhoso segredo: confiar e depender mais do Senhor. A chave está em suas mãos. Se abrir o seu coração, você descobrirá essa verdade. Agradeço e espero ter contribuído com algo em sua vida, pois esse é o meu propósito. Gostou da leitura? Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like para mais conteúdo.